Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Bem, e hoje, depois dos outros vídeos de apresentação, vamos falar, o objetivo hoje desse vídeo é falar sobre as minhas primeiras impressões da leitura de um romance que eu estou gostando muito, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Já é um livro que já é consagrado, né? Já está aqui, ó, vencedor de muitos prêmios, prêmio Oceano, prêmio Jabuti, mas outros prêmios também, como a gente tem aqui. E é realmente um livro que, pelo que eu tô lendo, merece todos esses prêmios. O objetivo hoje, é claro, é fazer as primeiras impressões. O que eu tô sentindo com a leitura, o que eu tô entendendo, qual que é o básico da história inicial. Eu também pretendo fazer um vídeo lendo o primeiro capítulo desse livro, que é realmente um primeiro capítulo muito forte, uma leitura muito intensa, que eu gostei muito, e eu pretendo fazer a leitura desse primeiro capítulo aqui no canal, e depois que eu concluir, não sei quando exatamente, fazer um vídeo falando sobre o final da leitura, vendo se essas primeiras impressões que eu vou comentar hoje, se elas se mantiveram ao longo do livro, se elas se ampliaram ou não. Eu acredito que elas vão se manter, porque realmente eu estou mais ou menos na metade aqui e o livro está incrível. Mas, primeira coisa, né? Falar do livro, falar aqui do autor, Itamar Vieira Júnior. Está aqui atrás, eu vou ler um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em Salvador, Bahia, em 1979, é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. E publicou alguns livros de contos antes, já foi finalista no Prêmio Jabuti. Então ele já tem um trabalho literário já consolidado, mas acho que o grande reconhecimento veio com esse livro. Eu sei que ele já publicou outro que eu não li ainda. Esse é o primeiro livro que eu estou tendo a oportunidade de ler desse autor e certamente assim que eu terminar eu vou querer ir atrás dos outros livros, porque tá muito bom. Ele foi publicado em 2019, isso, pela editora Todavia. O trabalho artístico dele, a qualidade do papel e da impressão, das letras, tudo muito bonito. Mas eu quero chamar a atenção para a capa. A capa realmente, a ilustração é muito bonita, muito bem feita, e ela representa bastante do que tem no livro aqui. A ilustradora, eu dei uma olhada no Instagram dela já, deixa eu falar o nome dela, deixa eu ver, Aline Bispo. Vale muito a pena ir olhar o Instagram dela. Jogue lá que o primeiro nome já vai aparecer. Realmente uma grande artista, tem obras maravilhosas dela. Vale a pena dar uma conferida. E aqui eu acho que ela conseguiu sintetizar bem a ideia, muito do que eu já li até aqui, das minhas primeiras impressões do livro. Eu tenho aqui o meu checklist das anotações que eu quero falar sobre esse livro, então de vez em quando eu vou ficar olhando para baixo, né, para poder não passar nada. Bem, vamos aqui então a história propriamente dito. O livro ele é narrado em primeira pessoa, né, do personagem. Isso é muito legal porque dá uma visão muito pessoal, né, do personagem. A gente tem que se colocar no lugar dessa personagem. É narrado pelas irmãs, a Belonísia e Bibiana. E a gente vai conhecendo essa comunidade do interior, uma comunidade rural, negra, do interior do Brasil, num lugar que não se especifica qual é, mas é criado, né? A época não se diz exatamente qual, mas dá para perceber que é num tempo mais antigo, pelo menos o que passa ali naquela comunidade é uma coisa antiga. E a gente vai vendo a história da comunidade, a história das pessoas, a história da vida, da vivência ali, pelos olhos dessas duas personagens. Elas começam bem criancinhas, com 6, 7 anos,
e elas vão crescendo. Eu não sei até que ponto, porque eu ainda estou lendo, mas a gente vai conhecendo a comunidade através dos olhos delas. E isso, engraçado, me lembrou muito 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, em que a gente vai conhecendo a história da família, a história de Macondo, pelo desenvolvimento dessa família ao longo de 100 anos e conhecendo as suas vivências e tudo mais. Aqui, como eu falei, a Água Negra é narrado em primeira pessoa, é Brasil, e a gente vai conhecendo também os seus costumes, essa comunidade, através dos olhos dessas duas irmãs. E de uma forma bem interessante. Tá. Falando da história, né? Já no primeiro capítulo, já tem um acontecimento muito forte que une essas duas irmãs, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da história. Já no primeiro capítulo, inclusive eu vou fazer um vídeo lendo esse primeiro capítulo, compartilhando a minha leitura desse primeiro capítulo da obra, e quero muito que vocês comentem o que vocês sentiram, porque realmente foi um primeiro capítulo muito forte, muito denso, muito rico de imagens, e o Itamar ele consegue criar essas imagens de uma forma muito rica mesmo. Vocês vão ver ali quando fizer a leitura. Mas a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa comunidade. A gente vai conhecer, eu anotei aqui alguns pontos que eu quero comentar com vocês. A gente vai conhecendo a terra, o sagrado, a exploração, o amor e a dor. Em que sentido? A terra. A terra não pertence à comunidade, não pertence aos trabalhadores negros dali. Embora sejam eles que conheçam a terra, conheçam os bichos, conheçam as plantas, lidam com aquilo e sabem lidar da melhor forma possível, apesar das adversidades. A terra é de pessoas, até diz o nome aqui da família, eu não lembro de cabeça agora, eu não anotei, mas são pessoas que nem aparecem, são pessoas que nem conhecem a terra. Então, apesar da beleza da comunidade, da sua cultura, a gente vê a exploração, a gente vê a dor. E claro, não tem como não se remeter à história cruel, absurda de escravização que o povo negro passou no Brasil, em outras comunidades, em outros países também, mas a gente está falando de Brasil aqui, que é uma escravização pelo não pertencimento da terra, e não pertencimento de tudo que eles produzem, porque parte do que eles produzem é arrancado deles. Então essa terra que dá frutos, que faz parte da vida deles e que ao mesmo tempo não é de propriedade deles, e eles ficam à mercê de regras absurdas que não foram criadas por eles. Então a terra aqui é um elemento fundamental da vida das pessoas, mas que é tirada deles, porque não pertence a eles, embora devesse pertencer. O sagrado, e aí o sagrado não separado da vida das pessoas, o sagrado como fazendo parte da vida cotidiana. Você tem um personagem aqui que é o pai das irmãs Belonise e Bibiana, que é o sacerdote, vamos dizer assim, de uma forma genérica, um sacerdote da comunidade, em que todo mundo tem ele como referência para as curas, para os trabalhos religiosos da comunidade que unem todo mundo, para os atendimentos individuais. Então são pessoas, uma pessoa a quem eles recorrem. E também a família cuida dos partos da comunidade, porque é uma comunidade rural, desassistida de educação, desassistida de saúde, desassistida de tudo. E vocês vão ver isso, né? Como eu falei, tanto o amor quanto a dor estão contidos nesse livro de uma forma muito intensa. A exploração, como eu falei, a gente vai entendendo essa exploração à medida também que as meninas vão crescendo e vão mostrando para a gente, vão compreendendo essa exploração, e isso inclusive gera atitudes bem interessantes delas, atitudes inclusive às vezes entre elas diferentes, entre as famílias diferentes. Isso gera conflitos também, mas a exploração é algo central, algo que
infelizmente, eles passam, pelo menos até o ponto que eu li, como um medo de se rebelar, porque o outro, financeiramente, economicamente, é mais forte que eles. Infelizmente, né? É aquela exploração de pessoas que têm o domínio da terra e outras que precisam da terra, precisam pelo sustento para manter a família, e aí se sujeitam a uma exploração que é secular, né? Que vem de uma história. O amor, a gente vai conhecendo e descobrindo o amor, a beleza do amor em meio à exploração, em meio àquela vida que é linda e é precária ao mesmo tempo, e a gente vai descobrindo o amor com o crescimento das meninas também. Tem cenas muito bonitas, mas também muito cruéis a partir desse amor que às vezes nem é tanto amor assim, mas tem que ler, não quero ficar dando muito spoiler também. Mas, sobretudo, é uma história forte. Uma história de pessoas fortes que lutam por uma sobrevivência unida em comunidade, se ajudando, se cuidando, mas também enfrentando o que é possível enfrentar. Eu tive aqui uma profusão de sentimentos lendo até onde eu li esse livro. Eu até anotei aqui, né? Uma história forte, emocionante, sofrida, linda, empolgante. Então vocês vão sentir todos esses sentimentos, os mais variados na leitura dele, mas vale a pena, a gente não sai a mesma pessoa depois que a gente se coloca no lugar de um personagem em primeira pessoa que está descobrindo um mundo em que eu não vivo. Falando de um racismo que eu, como homem branco, não sinto, nem vou sentir. Mas eu me coloco no lugar do outro para entender a dor do outro e me colocar a seu favor para ajudar nessa luta também, da forma que a gente conseguir. Né? Como eu falei em outro vídeo, eu sou professor, e se eu posso falar isso e falar sobre essa dor que eu não sinto, mas falar para os meus alunos, são sempre chamas que a gente ilumina, e o Torto Arado aqui do Itamar Vieira Júnior acende muitas chamas na gente. Então, uma literatura brasileira de altíssimo nível. E um último ponto que eu quero abordar aqui é a linguagem. Uma escrita muito boa, muito linda, a escolha de palavras populares, faz um trabalho aqui riquíssimo de obra de arte mesmo desse livro. Estou louco para concluir a leitura dele e poder vir aqui falar de um pouquinho mais de detalhes, claro, sempre tomando cuidado para não falar demais, para que não possa estragar a experiência de cada um. Embora, claro, né, a experiência acaba sendo muito única para cada um pela leitura. A leitura ela parte não só do que está escrito, mas do que a gente vive também. Então, super indico a leitura desse livro. E eu acho que no meu checklist aqui que eu anotei são os pontos que eu queria abordar. Como eu falei, vou fazer mais um vídeo lendo o primeiro capítulo. Espero que vocês gostem. Encerro por aqui esse vídeo. Peço com muito carinho e com muita atenção que curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se vê por aí. Um abraço grande, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.